E na aula de português de hoje, nós vamos trabalhar a letra R e RR nas palavras e a posição do R na sílaba e nas palavras. Mas antes, vamos ver o nosso calendário. Olá, pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Vocês sabem que dia da semana é hoje? Ontem foi terça-feira, né? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 22 do mês de setembro do ano de 2021. Vamos ver como vai ficar a nossa data de hoje? 22/9/2021. Lembrando que o mês 9 é o mês de setembro. Setembro, dia 22, início da primavera. Tenham todos uma boa aula. Vamos lá começar. Tema da aula de hoje, o uso do R. Professora, eu descobri uma coisa muito legal. Sério? O que você descobriu? Eu descobri que a letra R tem vários sons. Você sabia? Isso é verdade. E você sabe por que isso acontece? Eu não sabia que tinha um motivo. Então, vamos fazer uma brincadeira para você descobrir o motivo? Calma, não precisa ficar assim. É muito fácil. Você vai ver. Tudo bem. O que vamos fazer? Preste atenção nas palavras que coloquei na lousa: carrossel, cereja, roda, careta, rinoceronte, rádio, muro, barraca, carro. Agora quero que você separe essas palavras em grupos, da maneira que você achar melhor. Tudo bem. Eu separei assim, em 2 grupos, um com apenas um R e outros com 2 R's. Cereja, rádio, careta, roda, muro, rinoceronte, carrossel, carro, barraca. Muito bem, ficou ótimo. Mas será que é possível formar mais um grupo? Deixa eu pensar. Acho que dá. Já sei, acho que eu posso separar dessa outra maneira: rádio, roda, rinoceronte, cereja, careta, muro, barraca, carrossel, carro. Agora, você saberia me explicar por que separou dessa maneira? As palavras rádio, roda e rinoceronte começam com uma letra R e tem um som forte. Já as palavras cereja, careta e muro têm R no meio e está no meio de 2 vogais. Sua pronúncia é mais fraca. Já as palavras barraca, corcel e carro possuem 2 R's para que o som entre as vogais fique forte. Muito bem, é isso mesmo. Viu só como não é difícil? Só precisamos prestar atenção e pensar um pouquinho. Então, podemos afirmar que as palavras que possuem R no início têm um som mais forte e que só podemos usar um R no início da palavra. Quando o R se encontra entre vogais no meio das palavras, seu som fica mais fraco. Já para deixar o som do R entre vogais no meio da palavra mais forte, precisamos colocar 2 R's. Professora, eu adorei descobrir os sons do R. Eu não falei que era fácil de entender? Vou correndo contar para os meus amigos que estão no recreio. Depois me conta como foi. Agora nós vamos ler uma listinha de palavras com os vários sons da letra R. Observe a pronúncia e a escrita para que você aprenda direitinho a ortografia dos diversos sons da letra R. Nós vamos começar com o R inicial. Todas as vezes que temos o R inicial, ou seja, no começo da palavra, nós vamos ler ra, ré, ri, ró, ru. Veja as palavras: rapaz, relógio, rio, rodo, rúcula. Agora nós vamos ver a letrinha R entre uma vogal e uma consoante, ou então a letrinha R no final da palavra.
Vamos ler. Jantar, colher, irmão, orgulho, urso. Observe agora a leitura do R entre vogais. O R sozinho entre vogais, ele treme a linguinha. Vamos lá? Coragem, orelha, carinho, ouro, barulho. Agora nós vamos ver o som dos dois R's. Veja que a letrinha R também está entre duas vogais, mas ela precisa do som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Por isso, nós duplicamos, colocamos RR. Vamos ler. Garrafa, terreno, barriga, serrote, carruagem. Agora nós vamos aprender a separação silábica de palavras com R e RR. Para isso, vou contar para vocês uma historinha. A letrinha R, ela é uma letrinha muito legal, mas ela tem um pequeno defeito. Ela é um pouquinho medrosa e ciumenta. Este R é o R medroso. Ele se treme de medo quando está entre duas vogais. Por isso, ele até treme a linguinha, como nós lemos na lista de palavras anteriormente. Todas as vezes que vamos separar as sílabas, a letrinha R precisa ficar junto com a vogal. Agora nós temos o R e R, que são letrinhas gêmeas. Elas estão sempre juntas na palavra. Você observou na leitura da lista de palavras anteriormente? Mas tem um pequeno problema. Essa letrinha R, quando está com sua irmãzinha gêmea, ela se torna uma letrinha ciumenta. Por isso, acontece um pequeno probleminha quando vamos separar as palavras com R e R. A letrinha R fica com ciúme da sua irmãzinha ter amiguinha. Então, ela também quer ter a sua amiguinha e cada uma vai passear para um lado. Elas não dão certo de ficarem juntas quando vão separar as sílabas, porque senão ficam com ciúmes das amiguinhas. Olha só, quando temos a separação silábica de palavras com R e R, então, nós vamos sempre deixar uma letrinha R com uma vogal e uma letrinha R com a outra vogal, para que nenhuma delas fique com ciúmes. Vamos ver os exemplos. Primeiro, nós vamos ver a letrinha R medrosa, que vai tremer de medo entre as duas vogais. Por isso, vai até tremer a linguinha. Veja a palavra coração. Letrinha R, como é medrosa, está tremendo de medo. Por isso, na hora de separar as sílabas, nós colocaremos coração. A letrinha R não desgruda da sua amiguinha A. Veja, coruja. Separamos coruja. E na palavra ora, separamos ora. Agora nós vamos conhecer a separação silábica das palavras que contêm RR. Como eu contei a historinha, a letrinha R, quando está junto com a sua irmãzinha gêmea, ela fica com ciúmes. Então, veja a palavra torrada. Uma letrinha R está junto com a vogalzinha O e a outra letrinha R junto com a vogalzinha A. Para que ninguém fique com ciúmes de não ter mãozinha dada com a amiguinha vogal, nós separamos torrada. Assim, cada uma delas fica na sílaba de uma das vogais. Agora veja outro exemplo. Macarrão. Separamos macarrão.
carrão. Uma letrinha R ficou com a vogal A e a outra letrinha R ficou com a outra vogalzinha A da outra sílaba. Temos a palavra ferro. Separamos ferro. Assim, todas as vezes que temos dois R's na palavra, nós separamos para que cada uma fique em uma sílaba. A atividade de hoje é do PNLD e nós temos aqui: leia este cartaz com a ajuda do professor. Nós temos: hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Na falta de água corrente, higienize as mãos com álcool gel 70 graus. Lave as mãos depois de tossir ou espirrar, usar o banheiro, tocar objetos de uso coletivo, como trincos, corrimãos, etc. Abra as janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus, etc. Então, com que objetivo foi produzido esse cartaz? Foi produzido para orientar as pessoas, né, com relação à prevenção da gripe, né, os hábitos saudáveis. Qual ou quais os hábitos citados no cartaz você pratica diariamente? Aí é uma resposta pessoal. 4. Circule nesta frase do cartaz as palavras que têm a letra R. Então, nós temos aqui algumas palavras com a letra R e você vai circular. Em seguida, você vai separar a sílaba dessas palavras. Lembrando que a sílaba é cada pedacinho da palavra. Então, você vai colocar as palavras aqui separando as sílabas. Nessas palavras, a letra R aparece no início da sílaba ou no meio da sílaba. E aí? Releia esta instrução do cartaz. Lave as mãos depois de tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar objetos de uso coletivo, como trincos e corrimãos. Copie as palavras em que a letra R aparece separando as sílabas. Vocês vão ver que vai ter palavras aqui em que o R aparece duplicado, ou seja, duas vezes. Vai ter palavra como trinco, que o R está no meio da sílaba, mas vai ter palavra como espirrar, corrimão, né? Tem dois R, então você vai separar. Lembrando que quando a gente vai separar uma sílaba que tem dois R's, um R vai ficar numa sílaba e o outro R vai ficar na outra. Lembram do vídeo? Para terminar a atividade de hoje, nas palavras que você copiou, a letra R aparece no início da sílaba, no meio da sílaba, no final da sílaba ou no final da palavra. Então, vai aparecer o R em algumas posições aqui, né? Nessas palavras. Então, você pode marcar mais de uma opção aqui. 6. Escreva outras palavras em que a letra R aparece no meio da sílaba. Então, troque de ideia com o colega. Então, no caso aqui, você vai somente escrever. 7. Leia com o professor o trava-língua a seguir. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O som de R nas palavras do trava-língua é fraco ou forte? Nós vimos que esse som ra, ré, ri, ro, ru é forte. Então, explique o efeito causado pela repetição dessa letra. Então, você acha que ficar repetindo essa letra causou algum efeito no trava-língua?